Olá, como vai? Tudo bem? Você já parou para refletir sobre a importância das bem-aventuranças em nossas vidas? Essas 9 lições que Jesus nos trouxe e que, na verdade, resume toda a sua doutrina. No estudo de hoje, nós buscamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, as 9 bem-aventuranças distribuídas dentre os 27 capítulos do Evangelho. Então vamos ao nosso estudo. Recordando quais são essas 9 bem-aventuranças, encontramos a primeira: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por fim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. A partir deste momento, nós vamos buscar o significado de cada bem-aventurança e colocá-la dentro do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito está lá dentro do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o que significa bem-aventurados os pobres de espírito? Às vezes a gente usa equivocadamente esse termo, pobre de espírito, como se fosse pejorativo. E, na verdade, ser pobre de espírito é no sentido de ser humilde, não é? Não querer se vangloriar, não acreditar que sabe tudo. Humildade é uma virtude pouco praticada e tem que ser muito buscada, porque é justamente o contrário do orgulho. Então nós trouxemos a seguinte colocação extraída do nosso Evangelho. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Então veja que a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, já foi encontrada dentro do nosso Evangelho, não é? Vamos para as próximas. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Todos esses ou essas 3 bem-aventuranças estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que significam? De uma forma resumida, né, podemos dizer que significam motivos de resignação. Saber sofrer, o Espiritismo nos ensina ainda mais profundamente, interpretando os ensinamentos de Jesus, sobre o porquê do sofrimento, né? Sobre a necessidade da expiação e da provação para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução moral. Fala sobre as causas atuais e anteriores das aflições. E do Evangelho nós extraímos: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Então vejamos aí, né, as bem-aventuranças aplicadas em nossas vidas, né, através da interpretação trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso comprova também que a doutrina espírita está 100% alinhada com toda a doutrina cristã, todos os ensinamentos trazidos por Jesus. Mas aí a gente já começa a refletir: será que eu busco essa humildade, como a gente viu na bem-aventurança anterior? E em relação a estas 3 aqui, será que eu sei sofrer? O que é problema para mim? Porque se a gente pergunta, você tem problema para alguém? A maioria das pessoas diz, eu tenho problema, não é? Mas o que é problema, afinal de contas?
aquilo que muitas vezes nós chamamos de problema, a gente fala, eu tenho um problema, será que na verdade não é uma lição, não é uma solução para os nossos defeitos? Quando a gente começa a ter uma nova perspectiva a respeito disso, a respeito do sofrimento, do porquê dele, né? A gente começa a aceitar mais. Então, em vez da gente continuar reclamando da vida, em vez da gente pedir para Deus retirar os nossos problemas, né, os ditos problemas ou sofrimentos, a gente passa a aceitá-los. A gente passa a receber uma força imensa que faz com que os fardos se tornem mais leves. Então, em vez de pedir para retirar, a gente pede força para suportar, não é? Seguindo, bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacificadores, né? Olha que lição fantástica. O que Jesus quis nos ensinar com isso? Mansuetude e paciência, que estão no capítulo 9 do Evangelho. E de lá também extraímos: a vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são sempre mais numerosas que as dores. A paciência aqui se relacionando com a resistência, com o saber esperar, com o tempo, não é? E a mansuetude relacionada com a calma. Então, calma e paciência. Será que nós entendemos bem esses ensinamentos e entendemos a importância disso para a nossa vida? Agora, que é difícil, a gente sabe, né? Nunca Jesus disse que seria fácil, mas tudo é necessário. Então, por isso que está no Evangelho, né? A vida é difícil, bem o sei. E ainda complementa, constituindo-se de 1000 bagatelas, quer dizer, 1001 coisas, né, que acabam por nos ferir. É o relacionamento do casal, é o relacionamento no trabalho, não é só questão de relacionamento ou de convivência, mas são as coisas que parecem ganhar vida às vezes, não é? Tantas dificuldades e problemas, mas se a gente for paciente, saber aguardar, tudo passa, né? Como já tanto ouvimos dentro da doutrina espírita, né? Os momentos bons, mas também os ruins, né? Tudo passa. Então tenhamos essa paciência e a calma para saber lidar com as pessoas e com as adversidades, não é? O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra, se fazendo de vítimas, não é? Seguindo, a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, está no capítulo 10, não é? E lá nós entendemos sobre o perdão. E o que nós conseguimos extrair disso? Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Então, olha só, a necessidade do perdão, não só pelo fato da gente também entender que nós precisamos do perdão de Deus, né? Até no Pai Nosso a gente afirma, né? Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos, né? Já assumimos esse compromisso até na própria prece, não é mesmo? Mas também porque a gente sabe que a vida continua. E quantos são aqueles que se tornam obsessores depois do desencarne por falta de ter havido uma reconciliação? Ainda mais nós que acreditamos na reencarnação, não é mesmo? Que sabemos que duas pessoas são colocadas para viver juntas, não é por acaso. E isso significa que nós não nos casamos com a pessoa errada, que nós não temos os filhos ou os pais errados. Tudo na nossa vida está certo. É justamente para que nos sirva de oportunidade de crescimento. Então nós temos que abrir a mente para essas possibilidades. E a bem-aventurança, já trazida há quantos anos, né? Está aí passando pelas nossas várias encarnações e às vezes sem trazer o efeito que já deveria ter trazido, não é mesmo? Seguindo, bem-aventurados os limpos de coração, essa sexta bem-aventurança no capítulo 8 do Evangelho, que fala sobre pecado por pensamento. Todas as nossas palavras,
as nossas ações, as nossas escolhas, nascem antes no pensamento, ainda que imperceptivelmente. Por isso a necessidade da gente desenvolver a habilidade de prestar atenção no que está pensando. Tem um livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Leia esse livro, estude profundamente, além de toda a obra de Kardec, para compreender cada vez melhor a importância que tem o pensamento em nossas vidas. A qualidade da nossa vida, definitivamente, é proporcional à qualidade do nosso pensamento. O que nós somos hoje é resultado daquilo que a gente pensou no passado. E o que nós seremos amanhã, ou teremos amanhã, seja qual for a vida que teremos, é consequência daquilo que estamos pensando hoje. E como está a qualidade, qual é a qualidade do nosso pensamento hoje, não é mesmo? Então diz no Evangelho, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Próxima bem-aventurança é a última. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz em sua base, em seu fundamento, a sinceridade da fé. E diz: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem, vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sedes felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Quanto mais aplicada essa bem-aventurança em nosso meio espírita, hoje nem tanto, mas no passado, pela falta de conhecimento, pela ignorância em relação ao que significa espiritismo, muitos sofriam algum tipo de discriminação, não é? Depois vieram tantas novelas, vieram filmes e tantos filmes, então mudou muito a mentalidade, muitos jovens chegando, sem aquele conservadorismo dogmático, não é? Então isso fez com que o espiritismo pudesse cada vez mais alcançar mentes brilhantes, que estão aí trabalhando muito na divulgação da doutrina. Mas independente do momento, quanto que nós afirmamos a nossa fé? Ou será que alguém ainda tem receio de dizer que é espírita? Seria falta de caridade, porque é uma doutrina que nos ajuda tanto a compreender a vida, que nos faz sofrer muito menos o peso do fardo, não é? E a gente não pode segurar para nós aquilo que nos beneficia, não é? Então essa é a sinceridade da fé. Dessa forma, a gente percebe que todas as 9 bem-aventuranças estão distribuídas em 6 capítulos dos 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito bacana, mas não adianta saber e não fazer. De nada nos adianta estudar o Espiritismo se não for para ser praticado. Então façamos essa reflexão, cada uma das 9, para saber se a gente está conseguindo colocar em prática em nossas vidas. Tá bem? Agradeço muito a oportunidade e aproveito para convidar você a acessar lá o Instagram da AME, Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, também o Facebook. Toda semana a gente coloca lá alguma informação, alguma instrução, alguma reflexão. E também acessar nossas mensagens semanais que vão ao ar todo sábado ou domingo, acessando o site ameparaíso.org.br/podcast. Ou você acessa o site principal, lá também tem um botão mensagens, para você acessar. Então são mensagens em áudio, muito bacanas, separadas por tema, então sobre o sofrimento, sobre reencarnação, sobre relacionamento, casamento, sobre felicidade, sobre muitos assuntos. Então acompanha lá também, tá bem? Pessoal, muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês para mais este estudo. Que Jesus te abençoe, abençoe sua família. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.